Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje fora de casa contra o Ceará. O São Paulo pode ter uma novidade no time titular. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, quando é que o Oscar volta a jogar pelo tricolor? Você sabe que o meio atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa. A boa notícia é que ele já faz trabalhos de transição física ao lado do restante do elenco, exercícios com bola e corrida. Dessa maneira, ele se juntou a Lucas Moura e Pablo Maia. Os três em estágios parecidos, a expectativa é de que, se tudo correr bem, eles possam estar em campo defendendo o São Paulo já a partir da próxima semana. O retorno mais longo entre os jogadores mais perto de voltar parece ser o do Arboleda, atleta que sente um desconforto muscular, talvez só esteja à disposição do técnico Luiz Ubeldia para a partida contra o Náutico na Copa do Brasil. Você sabe que o Caleri só volta no próximo ano. Para fechar sobre o São Paulo, Rian Francisco deve ser titular no jogo contra o Ceará nesse sábado, tudo por causa do rodízio que o técnico são paulino vai impor, preocupado com novas lesões. Quem vai jogar contra você junta essa Ceará? Exato. Você junta essa turma toda que está machucada, mais o Alves suspenso. A delegação que foi para Fortaleza é a mesma das últimas partidas contra o Libertad e contra o Santos sem o Alves, certo? Existia perspectiva, e ainda quase deu, porque ainda não chegou no quase que o Luan foi relacionado pela primeira vez. Então, essa é outra boa notícia. Ele está se recuperando, pode ser relacionado nas próximas ainda. Possivelmente que, em caso de necessidade do time na posição, né? Porque ele está há muito tempo sem jogar, não joga desde o ano passado contra o Vitória, mas emagreceu, tem treinado com muito afinco. É possível que ele esteja à disposição dos ali se relacionados a partir da próxima semana. Mas então o time, a delegação é a mesma sem o Alves. Só que não significa. Só é a mesma porque não tem mais jogadores à disposição. Senão, alguns não viajariam para Fortaleza. O time está arrebentado. Cara, Fala. O time voltou na quinta-feira, às 5 da manhã. Fez um treino na chuva na sexta. O gramado é pesado, as condições climáticas são completamente diferentes, então existe uma grande preocupação com lesão ou mais lesões nesse jogo. Então, vários titulares, vou botar entre aspas, vários titulares atuais foram, mas devem começar o jogo no banco e só entrar em último caso. Então, meu amigo, vou tentar formar um time conservador aqui. Chute meu, não é informação. Rafael. Mas, cara... porque o Jandrei mas começar com o Jandrei, aí é melhor poupar e não ir viajar. Já perde WO, ninguém fica, todo mundo descansando. Então vai, Rafael, ó lá, vou usar. Igor Vinícius. Acho que vai jogar, tá inteiro. Aí, Ferrarese e Juan. Ferrarese tá no talo também, meu. Então Juan Sabino. Pode ser. E Patrick. Será? Mas eu sei lá, ele foi, mas Enzo e o Wendel foram também, né? O Wendel não vinha jogando tanto, jogou a maior parte. Que eu tô pensando que se tiver o Igor Vinícius de um lado, você ter o Wendel do outro, aí é pedir pra sofrer, né? Pois é, tem isso. Então tá, então vai, Enzo ou Patrick? Tá. Considerando que na lateral direita não vai ser o Cedric. Não vai ser. Esse tá. E o Ferrarese possivelmente não. Então estamos falando de dois zagueiros, hein? Não, podemos ter três. Pode ser a possibilidade de Juan Sabino e um dos outros dois. Alan Franco menos Ferrarese, talvez o Alan. O Alan que não jogou contra o Santos. Pode ser. Pode ser que o Alan. Tá bom. Acho que o Alan não está nesse limite completo. Pode ser três zagueiros. Não digo que será. Vai vendo o que eu vou escalar. Negruti. Eu acho que deveria jogar. Não tenho certeza, mas deveria jogar. Bobadilha. Sim, esse tem que jogar. E Luciano. Também, para mim, deve jogar, né? Não tem começado as partidas. Concordo com você. Com esse meio de eu iria com esse meio de campo. Aí, meu amigo, Ferreirão. Pode ser.
Rian. É isso. Se for 3 zagueiros, para mim seria esse o time. Tá. Se Aí, for, se for 2 zagueiros, falta um ponta esquerda, que não vai ser o Ferreirinha. que não vai ser o Ferreirinha. E aí tem quem? Tem o Luca, de 17 anos, que foi para os 2 últimos jogos. É o que temos. É isso. Porque o Henrique do Carmo também está machucado. Eu nem citei lá atrás, mas também está machucado. O Luca... o Luca subiu semana passada, rasparam o cabelo dele, ele já ficou no banco contra o Santos, contra o Libertad, e pode até jogar contra o Ceará. Então é isso. Não acho que não vai. Talvez não mude, não saia muito disso aí. Aí a grande questão, além de alguns jogadores que já foram titulares e não vêm jogando, Igor Vinícius, Bobadilha, Luciano e tal, é a possível presença do Rian como titular pela primeira vez. Considerando que o André não pode machucar, porque não tem outro centroavante. O André também está muito desgastado. Esse não, André, acho que é o Rian. Acho que... Talvez seja um jogo muito ruim para ele jogar. Tem tudo de ruim para ele. Gramado ruim, adversário violento, enfim. E bate, aí, né? Violento não, forte, vai, fisicamente. Mas é o que temos. Jogo importante, né, para confirmar essa ascensão do São Paulo. São Paulo que deve sim poupar alguns atletas. O Arboleda não viajou com o restante do elenco para Fortaleza, ele segue com sobrecarga muscular, foi deixado em São Paulo, já é mais um desfalque do Tricolor. O São Paulo que pode poupar o André Silva, pode poupar o Alisson ou o Marcos Antônio, que os dois vêm de uma grande sequência também. Na lateral podemos ter novidades, então a tendência é que o São Paulo jogue com o Rafael, com os 3 zagueiros, né? Ferrarese, Juan e Alan Franco. O Alves está suspenso, o meio-campista que vem sendo titular, cria da base, também não vai poder jogar, é mais um desfalque. Então, Igor Vinícius ou Cédric Soares pela lateral direita, Bobadilha, e aí se o Marcos Antônio for poupado, o Alisson entra, se o Alisson for poupado, o Marcos Antônio entra. O Luciano, a tendência é que o Luciano seja o substituto do Alves na função de meio-campo, e aí o Enzo Dias e o Wendel na lateral esquerda brigam aí pela titularidade nesse jogo. Dupla de ataque pode ser formada por Lucas Ferreira e Rian Francisco, porque o Ferreirinha também vem de uma longa sequência, tem sido um jogador muito importante, precisa descansar para não ser mais um desfalque importantíssimo do São Paulo, que já tem tantas baixas importantes. Então o São Paulo pode enfrentar o Ceará esse final de semana com um time misto, mas eu vejo esse time misto do São Paulo bastante forte, sobretudo essa entrada do Rian me agrada bastante, é um jogador que foi revelação na Copinha e é dos atletas que jogaram a Copinha e foram promovidos, curiosamente, é o que tem recebido menos oportunidades, né, Mila? Sim, exatamente. Michele, veja bem, o São Paulo vai jogar lá em Fortaleza contra um Ceará que em casa joga bem. Né? O Ceará arrebentou com o Vasco no jogo lá em Fortaleza, e sem dúvida nenhuma o São Paulo, diante de todos esses desfalques que destacou o Sérgio, terá dificuldades, porque o Ceará praticamente vem com o time completo, né? E está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Esta é a dificuldade do Campeonato Brasileiro. É claro que o Zubeldia está pensando que o Campeonato Brasileiro vai até dezembro. Então é um acidente anunciado, uma tragédia anunciada, porque uma derrota não é surpreendente para o São Paulo. Claro que jogando com essa molecada toda, o Rian, o Lucas Ferreira, que está se firmando como titular na equipe, isso inspira o Zubeldia a dar oportunidade para o Rian, que merece a oportunidade. Ele Mas tem o que São mostrar Paulo não é favorito contra o Ceará? Não, para mim não. Não. Diante dos desfalques e diante da dificuldade de jogar em Fortaleza contra o Ceará, um time que vem fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o Zubeldia tá firme no cargo ou vai rodada a rodada? Agora com as 2 vitórias no Clássico e na Libertadores, eu acho que ele respirou mais aliviado, né? Ganhou um pouco mais de confiança, mais de moral. E pelas entrevistas dos jogadores também, a gente vê que os jogadores estão fechados com o técnico. O Alves, que é um dos garotos, saiu em defesa do treinador, tão criticado por não dar tanto espaço para eles. Uma dessas supostas vítimas fez questão de defender o treinador, então o clima dele com os garotos, que muitos imaginavam que não era tão bom, na verdade, pelas entrevistas pelo menos, o clima é muito bom. E te ajudar a entender por que o São Paulo fechou com 25 milhões de reais a mais do que aquilo que estava estabelecido no planejamento orçamentário no primeiro trimestre de 2025. Só para fazer o português claro, São Paulo gastou 25 milhões a mais do que estava combinado depois dos meses de janeiro, fevereiro e março. E esse custo veio do departamento de futebol, até por isso a cobrança é bastante grande em cima de Carlos Belmonte, o diretor de futebol do São Paulo.
Em entrevista ao UOL, o Wolten Aires de Abreu, que é presidente do Conselho Deliberativo, admitiu que o São Paulo registrou esse prejuízo de 25 milhões com o seu departamento de futebol. Algo que causa ainda mais preocupação, porque nessa temporada o São Paulo precisa seguir à risca o FDIC, aquele fundo de investimentos que já captou mais de 140 milhões de reais no mercado, sob o risco de o FDIC deixar de existir se o São Paulo não cumprir suas metas orçamentárias. Há uma explicação para esse estouro de 25 milhões, que equivalem a mais de 8 milhões de reais por mês, um número assustador. De acordo com o Tricolor, essa questão é contábil. Tudo porque os valores totais de Oscar e Wendel foram contabilizados nesses 3 primeiros meses do ano. E os pagamentos de Oscar e Wendel vão ser feitos ao longo de todo o contrato. Outra situação que causou ou contribuiu para esses 25 milhões de prejuízo, a depreciação do Michel Araújo, que havia sido comprado por um valor e vendido por outro, mas para efeito de contabilidade houve uma depreciação. Só para arrematar sobre o São Paulo, se as coisas fora de campo não vão bem, nas 4 linhas elas começaram a melhorar. São 8 partidas sem derrota, com 3 vitórias e 5 empates, mesmo diante de vários desfalques, como Lucas Moura, Pablo Maia, Oscar, Luiz Gustavo, entre outros. O Caleri também a gente pode adicionar nessa lista, né? Deixa eu falar agora de Cedric Soares. Há uma conversa, né, que já vem acontecendo da diretoria do São Paulo com o Português para a renovação de contrato. O contrato dele era um contrato de 3 meses, era uma espécie de um contrato por experiência ali para ver. Ele estava muito tempo parado, né? Ele ficou um período longo assim sem jogar. Foi fazer um fortalecimento, um condicionamento físico no CT da Barra Funda. E aí, obviamente, os empresários ofereceram ele para o São Paulo e tal. E o São Paulo falou, não, por que não? E o Zubeldia gostou da ideia, né? Já conhecia o atleta, a história do atleta, né? Uma história de seleção portuguesa, Arsenal, enfim, clubes europeus. E o Cedric foi muito bem. Hoje ele é um jogador que foi até readaptado, né? É um jogador que hoje joga, por exemplo, na segunda linha. E ora, às vezes como lateral, que é a função dele, mas tem sido muito utilizado nessa segunda linha, né? Com o Ferrarese fazendo ali o lado direito, como terceiro homem de zaga, e o Cedric indo à frente. Obviamente, uma escalação para você ter mais imposição de experiência, e no jogo contra o Libertad, por exemplo, ele inverteu, né? Coloca o Ferreira e o Ferreira bota a fumaça no segundo tempo e o São Paulo vence o Libertad. Ele é muito importante, tem sido muito importante também, é um cara que fala dentro do vestiário. Nos vídeos de bastidores do clube você percebe ele é um cara que também já tem falado ali com o grupo, né? Então mostrando uma liderança, né? Porque é um jogador experiente. E o São Paulo agora está finalizando os últimos detalhes para essa renovação de contrato. Falta um ajuste financeiro, que é algo mínimo, mas Cedric e São Paulo já tem ali um acordo para essa assinatura de contrato, essa extensão de contrato até o final de 2025, e o Cedric quer ficar muito mais tempo aqui no São Paulo, no futebol brasileiro. Isso aí então vai ser resolvido no máximo até a semana que vem. Gostaram? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje jogando fora de casa contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E para esse jogo o São Paulo vai ter vários desfalques e o Zubeldia também vai poupar alguns jogadores. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Juan, Alan Franco, Sabino, Igor Vinícius, Bobadilha, Negruti, Luciano, Wendel, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Então até que enfim, né, galera, o Rian Francisco vai ganhar uma oportunidade nesse time. Se bem que é um jogo difícil para ele, porque vai jogar fora de casa e ainda num time reserva, mas tem que tentar aproveitar essa oportunidade. É um jogo também para o São Paulo buscar pontos fora de casa, já que dos 5 jogos, empatou 4 pelo Campeonato Brasileiro, contra o Sport, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo, mas venceu o último jogo contra o Santos. Mas mesmo assim, né, pessoal, é um campeonato brasileiro muito difícil, e já que o São Paulo atravessa uma grande crise financeira, tem que tentar fazer o máximo de pontos possível para no fim da temporada não correr risco de rebaixamento. Então, na minha opinião, não acho muito bom o São Paulo começar a poupar nesse campeonato brasileiro
focando apenas nas Copas. Até porque na Copa do Brasil o São Paulo vai pegar um Náutico, que é um jogo mais tranquilo. E na Libertadores o Tricolor lidera, né, com 7 pontos. E após a partida de hoje pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo nessa terça-feira, jogando em casa contra o Náutico pela Copa do Brasil. Já na sexta-feira, dia 2, também joga em casa, agora contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. No dia 6, vai jogar fora de casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. E no dia 11, vai jogar fora de casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. No dia 14, vai jogar em casa contra o Libertad pela Libertadores. E no dia 17, vai jogar em casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E a partida de hoje entre Ceará e São Paulo tende a ser difícil para o Tricolor, já que vai ser fora de casa contra o quinto colocado do campeonato. No momento o Palmeiras lidera com 13 pontos, em segundo aparece o Flamengo com 11, em terceiro o Fluminense com 10, em quarto o Bragantino também com 10, em quinto o Ceará com 7. O São Paulo aparece na 10ª colocação também com 7. Então vamos torcer por uma vitória ou pelo menos um empate, né, no jogo de hoje fora de casa. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!